paz do Senhor Jesus. O momento que estamos vivendo tem proporcionado aflição, dúvidas, questionamentos e para muitos outros uma alicerçar de uma fé robusta. Tem alicerçado no coração dos cristãos regenerados a esperança e expectativa do Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Temos visto alguns, infelizmente, buscando explicações, elucidações e criando vertentes que não são bíblicas, para tentar explicar de forma causticante, de forma evidente, uma verdade da qual ele não tem certeza. Alguns têm relativizado a verdade e têm se tornado céticos. Alguns com a sua alma craquilhada, anômica, sem as verdades bíblicas, têm buscado pautar-se em filosofias vãs, buscando doutrinas de demônio, buscando aquilo que de fato não é o porto seguro, não é sola a Escritura. Ao longo do tempo, durante a Reforma Protestante, é possível perceber Martinho Lutero com seu coração flamejante, fixando 95 teses na abadia de Wittenberg, gritando para o mundo, sola Escritura. Depois, passado o tempo, João Calvino, explicando de forma massiva a necessidade de voltarmos para a Escritura e de termos uma vida entendendo que somente a graça do Senhor é capaz de resgatar o homem de si mesmo e da sua devassidão da alma, que Cristo escolhe os seus e os destina para a salvação. As verdades bíblicas sendo explicadas de forma natural, evidente e com vigor. John Bunyan, o grande latoeiro, um moço simples que redige o peregrino na prisão, entendendo que é forasteiro, peregrino numa terra distante. Melanchthon, John Wycliffe, John Huss, tantos moços que entregaram a vida literalmente para que o Evangelho fosse exposto de forma clara, real e límpida para todos. Mas são fatos recentes. Citando a verdade das Escrituras, eu gostaria de ler a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses 2, verso 2, assim diz a palavra do Senhor. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos turbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está demonstrando para o povo de Tessalônica, para os cristãos que estavam aflitos, com o coração consternado, compelido, porque alguns estavam ensinando acerca do dia do Senhor. E o dia do Senhor é entendido por nós como o grande dia da vinda de Cristo Jesus, onde Ele vai redimir os seus, onde Ele vai chamar os seus para o aconchego do Pai. É onde novos céus e nova terra há de se chegar. E aqui alguns estavam torcendo a verdade bíblica naquele período. É interessante que o apóstolo Paulo usa não vos demovais. Não vos demovais da vossa mente com facilidade. Infelizmente, alguns doutrinadores, homens, mulheres, que se denominam, que se nomeiam líderes e não são caluniadores. E que, conforme o apóstolo Paulo, mencionando a Timóteo, pregam doutrinas de demônio. Doutrinas que possuem o objetivo de demover com facilidade da mente dos incautos, dos nécios e dos fracos o verdadeiro ensino. O apóstolo Paulo está dizendo para eles: não deixem, não permitam, sejam firmes, não permitam que os mentirosos demovam da mente de vocês
com facilidade as verdades bíblicas. E pegando um texto, fazendo uma leitura, fazendo uma exegese de maneira apropriada, o apóstolo Paulo está dizendo a eles, quer por palavras, quer por epístola. E ao colocar a palavra epístola no texto bíblico, o apóstolo Paulo está demonstrando que naquela época, alguns homens que usavam de pseudônimos, nomes parecidos com o dele, e redigiam cartas similares com textos e ensinos controversos, possuíam o objetivo de mostrar que o dia do Senhor já havia acontecido. E alguns estavam aflitos, porque estavam entendendo que estavam ali e não foram resgatados, não foram arrebatados. E o apóstolo Paulo está dizendo: ei, não, ainda não veio o dia do Senhor. O apóstolo Paulo está ensinando para eles, para manterem-se firmes no verdadeiro propósito, no verdadeiro ensino. No final da carta, em 2 aos Tessalonicenses 2,15, o apóstolo Paulo pede para o povo de Tessalônica: mantenham-se firmes na palavra, mantenham-se firmes na tradição dos antigos. É importante olhar para trás, verificar com os gigantes, verificar sobre aquilo que foi ensinado ao longo do tempo, sobre as verdades bíblicas, meus irmãos. Não deixe que a modernidade, o secularismo, o antropocentrismo, o homem que estampa a sua cara, o seu rosto nos holofotes, nos outdoors, nos buzzdoors, nos cartazes, folhetos e Instagrams da igreja. Em verdade, Cristo nunca foi o centro. Ele é o Senhor do seu próprio ventre. Destes, nós não podemos aprender. Nós precisamos aprender com a tradição daquilo que é puro, que os antigos nos passaram. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, no verso 1, ele fala para os irmãos serem imitadores dele, como ele é de Cristo. E no verso 2, ele demonstra o contentamento, que aqueles irmãos se mantêm firmes à tradição dos antigos, do qual ele pregou. Na carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 2, verso 1, há uma exortação do escritor sobre a necessidade de se manter firme aquilo que foi redigido, ensinado nas Escrituras. Mantenham-se firme, centrado no solo da Escritura, firmados em Cristo. E há um texto sério que eu gostaria de deixar para os irmãos. Em 1 Coríntios 16, verso 13, o apóstolo Paulo, fazendo uma exortação, logo após de ter falado para Apolo e para Timóteo. E assim diz o texto: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, que todos os vossos atos sejam feitos de amor. Isto é uma palavra que aponta para Cristo. Fique atento, seja vigilante, porta-se firmemente, esteja firme na fé, sola fide, somente a fé, portai varonilmente, seja forte, e que o seu coração derrame, destile o amor de Cristo. E buscando uma aplicação prática, século XIX, um moço chamado William Cowper, que havia passado por tantas aflições em sua vida, havia tomado algumas decisões que daria cabo na sua própria vida, mas ao ler o texto bíblico e se lembrar daquilo que ele havia aprendido ao longo do tempo, dos hinos bíblicos que ensinavam doutrina, William Cowper desiste de dar cabo à própria vida e entende
que o dia do Senhor, que as coisas são feitas de maneira soberana e que demove do homem a ação dele de dar cabo à própria história. William Cowper, tocado pela palavra bíblica, literal, devota sua vida a Deus e redige muitos hinos cristãos. E junto com John Newton, o mesmo autor do Amazing Grace, maravilhosa graça, redigiram e colocaram diversos hinos na literatura para que o homem encontre descanso na sua alma, para que esteja firme na palavra do Senhor. O texto de 2 aos Tessalonicenses 2,15 usa a palavra firmeza. E a palavra firmeza no original grego, istemi, ficar alicerçado, por mais que passe o tempo, por mais que passam as situações, mantenha-se firme, não demovendo da sua mente que Cristo é o centro. Que Deus abençoe a sua vida, que você viva sempre para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe.